Portugal, a universalização da educação e, também em certa medida, o início do processo de a laicizar começa com o Marquês de Pombal, já quase na segunda metade do século XVIII. Antes disso, a Igreja detinha em exclusivo a formação da juventude, desde as primeiras letras ao ensino universitário. Nas colónias portuguesas, a situação era semelhante. A abertura de instituições do Estado dedicadas à educação ocorre apenas na sequência da expulsão dos jesuítas em 1759. O decreto de expulsão estendeu-se às colónias e, por isso, Macau teve de se confrontar com uma situação completamente nova, já que até então eram precisamente os jesuítas que tinham em mãos e em exclusivo o ensino primário, secundário e universitário. A situação foi colmatada, em parte, com o facto de existir em Macau o Seminário de São José, que, apesar de ter ficado sem os professores da Companhia de Jesus, conseguiu manter o ensino, utilizando nomeadamente missionários que se encontravam provisoriamente em Macau, para seguir depois para a China. Quanto ao ensino superior, perdeu-se irremediavelmente, já que a Universidade de São Paulo fechou portas definitivamente com a expulsão da Companhia de Jesus. Mas, se o ensino universitário se extinguiu, a educação primária corria também o risco de ficar desamparada se o Estado não interviesse. Felizmente, o Estado interveio. E interveio, nomeadamente para Macau, mandando um professor régio para tomar conta do ensino das primeiras letras às crianças macaenses. Não se pense, no entanto, que a colocação em Macau de tal figura foi fácil. Nada disso. As resistências ao decreto que nomeava o professor régio foram muitas. Quem a ele se opunha fazia-o por motivos essencialmente ideológicos, mas alegava razões financeiras para se opor. O leal Senado respondia por isso a Lisboa que não havia orçamento para pagar ao professor. A desculpa não era credível, já que entre todas seria a de Macau a mais rica edilidade da coroa portuguesa, e o mestre-escola lá veio finalmente. O escolhido foi José Miranda e Lima, professor régio e moralista, como diz aqui António Aresta, que lhe publicou a biografia. E vale a pena gastar o tempo que leva para ler este livro, que mostra bem a forma como Portugal encarava a educação em Macau, mas também como aqui se fazia política. O livro decorre na época agitada da implantação do liberalismo, 1820, no fim da proibição da imprensa em Macau e nos territórios ultramarinos. E, enfim, na ascensão da imprensa periódica, na divulgação dos ideais da Revolução Francesa. Neste ponto, é sempre de relevar o papel da Abelha da China, o jornal do liberalismo macaense, queimado à porta do leal Senado pelos partidários do absolutismo durante a Guerra Civil Portuguesa. Ora, Miranda Lima, que vem para Macau nesta conjuntura de progresso, estava longe de ser um progressista. E isso mesmo ressalta ao ler esta sua biografia. Isto apesar de Miranda Lima ser não só um professor de mérito, mas também um reputado intelectual e poeta de certo mérito. Aqui, António Aresta aborda precisamente essas facetas da personalidade do professor régio. Pois, apesar disso tudo, Miranda Lima não queria ter nada a ver com os políticos modernos da altura que viviam nos princípios ímpios da Revolução Francesa. E foi franco ao publicitar com desassombro as opiniões reacionárias. Perante a sua firmeza ideológica de defesa intransigente do ancien regime, a Rainha Dona Maria II não teve remédio senão demiti-lo nestes termos. E leio: não convindo ao meu real serviço e ao da nação que José Batista de Miranda Lima continue no exercício de professor de gramática latina da cidade de Macau, pelos seus reconhecidos sentimentos de desafeição ao meu legítimo governo e à Carta Constitucional da Monarquia, hei por bem demiti-lo do referido lugar. O Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar o tenham assim entendido e façam executar. E lá se foi assim o primeiro professor do ensino oficial de Macau, que ao que parece, por cá continuou, apesar de tudo, ministrando as primeiras letras a quem entendia confiar-lhe os filhos para que fossem educados nos sãos princípios que eram os conhecidos do moralista e então já ex-professor régio José Miranda Lima. Falta dizer-lhe que este livro é uma edição de 1997 dos Serviços de Educação e Juventude de Macau. Leia
que vale a pena. Volto para a semana com mais livros e mais autores.